Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Inicialmente, também agradecer a Fernanda, a nossa palestrante de hoje, nossa convidada. E é uma satisfação tê-la aqui, então, Fernanda, né, no Programinha do Carroceiro. Ainda estamos nesse sistema online ainda, né, das palestras, uma maneira aí da gente manter o encontro e manter o projeto ativo. Estamos aí com uma perspectiva, talvez, de retorno bastante breve, atividades presenciais, mas essa maneira remota também, até um certo ponto, nos ajuda nesse sentido, né? A conhecer outras pessoas, e a gente ter esse contato também com pessoas de outros estados, né, Fernando? É interessante, isso favorece nesse sentido, né? E trazer conhecimento aí para todos nós. Então, Fernanda, queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Eu vou fazer uma breve apresentação, então. A Fernanda Timbodel Rei Eu não estou Dantas. te ouvindo mais. Oi. Será que cortou um pouquinho? Voltou agora, Fernanda? Voltou. Voltou? Ah, pode ser a internet que às vezes dá uma oscilada. Se acontecer alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? A gente vai conversando aqui. Então, a Fernanda Timbodel Rei Dantas possui graduação em Medicina Veterinária na Universidade Federal da Bahia, em residência em Clínica e Cirurgia de Ruminantes e Equídeos pela Universidade Federal de Viçosa, e mestrado em Ciência Animal com ênfase em Obstetrícia e Neonatologia Equina na Universidade Federal de Pelotas. Tem pós-graduação também em Acupuntura Veterinária pelo Instituto Equilibrium e atualmente é diretora técnica da Crescer Soluções de Obstetrícia, Neonatologia e Pediatria Equina e responsável também pelo setor de Perinatologia e Pediatria da Clínica do Rancho, na Bahia. Fernanda, mais uma vez, queria te agradecer. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E eu te deixo bastante à vontade para a sua apresentação, tá ok? Ok, obrigada, professor. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença de todo mundo que está aqui também. Estou sempre à disposição. E vamos lá, então, aqui começar. Tem bastante coisa para a gente comentar aqui hoje. Vocês estão... Ai, agora acho que vai. Vocês estão vendo o slide? Sim, Fernanda, tudo ok. Tudo ok? Tá, tem uma janelinha aqui embaixo, acho que... Bom, tudo ok, né? Bom, se tiver algum probleminha, se falhar, enfim, algum barulho, alguma coisa, vocês me avisam também, tá? Pode ficar bem à vontade para interromper, sem problemas. Mas vamos lá. Fernanda, desculpa, se quiser colocar no modo apresentação, acho que fica um pouquinho maior. Eu já estou no modo apresentação para mim. Então é isso mesmo. Então. Deixa eu ver, tá passando? Às vezes ele pode demorar um pouquinho. Vamos ver aqui. Oi? Não está passando, Fernanda. Não? Peraí, deixa eu Não. colocar de novo, então. Peraí. Deixa eu ver. Foi? Não? Não, continua do primeiro slide. Ué. Tá, peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Isso, compartilha de novo, que às vezes pode ser. Aqui. E aí? Tá no primeiro slide, a tela cheia? Tá no primeiro slide. Tá. Tá no segundo agora? Não, Fernanda. Pelo menos para mim, não. Ué. O que será que está acontecendo, gente? Peraí. Quer clicar no slide do lado ali, onde aparece o 2, para ver se ele muda? Ou... Então, para mim, estava na tela cheia já. Deixa eu parar aqui. Parou de compartilhar agora? Parou. Uhum. Tá. Deixa eu colocar de novo. Aqui. Bom, eu acho que eu vou tentar por esse esquema aqui agora para ver. Agora tá a tela cheia? Isso, tela cheia agora. Ok, Passou? Fernanda. Isso, ficou jóia. Perfeito, agora foi. Pronto, então ótimo, resolvido. Sempre tem uns problemas tecnológicos assim, né, gente? Mas enfim. Bom, e queria agradecer de novo, né, o convite. Fico sempre muito feliz a gente conseguir conversar, assim. Eu gosto bastante, né, desses momentos de troca,
eu acho que são muito válidos para todo mundo, né? Todo mundo consegue aprender muito mais, inclusive eu aprendo muito também. E hoje ainda ficou mais legal ainda para mim, porque é um tema que não é o que eu tenho falado diretamente, né, tanto, que a gente escolheu aí esse tema da leptospirose em equinos. E isso, na verdade, o professor me deixou bem à vontade para escolher, né, sobre o que eu ia falar e tal. E eu tentei pensar em alguma coisa que se encaixasse aí no projeto Carroceiros, né, porque eu falo muito de potro, de agrogestante e tal, mas acaba que isso, num contexto de projeto de carroceiros, claro, tem sua importância, mas, putz, eu me sinto até mal de ficar falando de, sei lá, testar transferência de umidade passiva num potro lá de um carroceiro, que na verdade, malmente ali a égua tem o que comer direito, ou enfim, tem uma alimentação balanceada, e eu tô querendo falar do final lá da ponta, né? Então, eu acho que acaba que não ia ficar muito legal, muito condizente. E aí, foi que surgiu, né? Eu até conversei com a minha orientadora do mestrado, a professora Bruna, sobre isso, e ela sugeriu, que isso não fala de lepto. Aí eu falei, perfeito. Ainda por cima, né? Porque a lepto, eu tenho uma história com a lepto, quase um vínculo afetivo. Assim, a minha iniciação científica, que eu comecei lá em 2009, foi com leptospirose, aí em mais diversos animais. Então, aqui eu até trouxe nessa foto, aqui para vocês verem, que minha primeira apresentação de trabalho em congresso, que foi em 2010, no Combravet, lá no Rio de Janeiro, até foi justamente um estudo epidemiológico de um surto de lepto bovina em uma propriedade aqui no sul da Bahia. Então, foi muito legal conseguir buscar, né, esse lá que foi uma das minhas, a minha entrada, vamos dizer assim, no mundo científico, né, com a iniciação científica. Foi como eu comecei lá na ciência, quando eu aprendi, na verdade, boa parte das coisas sobre ciência que eu sei até hoje, né, foi nesse momento aí, trabalhando com lepto, nesse laboratório, que foi justamente também, eu comecei a estagiar lá, quando eu peguei microbiologia 1, imagina, eu peguei a disciplina, fiquei apaixonada por aquele mundo de bactériazinhas e coisas minúsculas, e aí pedi para estagiar com ela, e aí depois consegui bolsa, enfim, esse processo que provavelmente boa parte de vocês já conhecem, né? Então é muito legal estar aqui hoje falando disso, né? Que é algo que eu já estudo há algum tempo e que eu gosto bastante. Tá bom. E como é que começou no mundo, né? Que esse foi o meu começo com a lepto, mas como que a lepto começou, vamos dizer assim, no mundo? Bom, o primeiro relato, assim, de lepto, vem lá de 1886, né? Quem fez foi o Weil, e a gente vai ouvir esse nome ainda mais para frente aqui de novo, vocês vão fazer o link, mas foi relatado, né, em humanos, aí essa síndrome associada aí com icterícia, enfim, diversos sinais que a gente vai falar mais para frente também. E aí, em 1916, então veja, alguns anos só depois, que um pesquisador chamado Inada, né, quer dizer, o sobrenome dele Inada, ele conseguiu fazer a identificação da lepto nos ratos e a associação, inclusive da ocorrência da doença em humanos com a presença dos ratos, dos roedores em geral. Tá? Hoje em dia, a gente considera essa como uma zoonose de distribuição mundial, né, de relevância mundial, e uma doença infecciosa emergente muito importante. Coloquei esse mapa aqui, vocês vão ver que eu vou falar de diversos momentos da lepto em humanos também, porque eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, porque mais que nunca a gente não pode negar o conceito de saúde única. Então, não adianta a gente só pensar na lepto em cavalo. A gente tem que se lembrar que ela também acomete humanos, cachorros, enfim, diversas espécies que a gente tem contato. Tá? E está tudo interligado, porque realmente está. Mas, bom, nesse mapa aqui, a gente tem uma demonstração, né, da distribuição dessa zoonose nesses lugares que ela é mais forte, assim, a cor, tipo, vermelho, laranja, onde tem mais relato, né, de casos de lepto. E essas bolinhas aqui é onde a gente já tem trabalhos demonstrando efetivamente mesmo, caracterizando ali a doença. Tá? A gente vê que aqui no Brasil a gente tem bastante trabalho, na verdade nós somos um dos países referência em pesquisa
com lepto, eu acho isso bem legal de falar também. A gente tem diversos grupos aqui no Brasil que são referência internacional. Tem aqui na Fiocruz de Salvador, o grupo do professor Albert Koch, tem o professor Lilienbaum, que é da veterinária mesmo, lá no Rio de Janeiro. A gente tem o professor Delagostin, lá na UFPEL. Então, a gente tem espalhado já diversos lugares do Brasil e que são referência para muitos lugares do mundo. Mas assim a gente já vê que a distribuição dela é realmente, né, mundial, e se a gente reparar, está bem associada a uma área específica, não específica, mas uma área que está mais predominante numa área aqui do globo, né, que é justamente essa área do clima tropical, isso caracteriza bem a leptospirose, e também países em desenvolvimento, especialmente pelos problemas sanitários de saneamento básico, em especial desses países, tá? Porque a gente vai ver que a lepto tem muito a ver com água, que é uma coisa que eu acho que vocês já imaginam também, já ouviram falar. E aqui eu achei bem interessante, né, essa tabela que ela meio que faz um resumo do que a gente tem. Bom, na verdade essa tabela é de 2014, aqui, então já tem mais coisa depois disso, mas basicamente um resumo geral do que a gente tem em relação à ocorrência de anticorpos anti-leptospira em cavalos nos mais diversos países. Se a gente vê uma coisa que já chama bastante atenção, é que a gente tem vários estudos no Brasil, e depois desses aí já tem muitos outros também, e como a gente falou também, muita coisa em países em desenvolvimento, mas também em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, olha só a ocorrência, 56% ali dos animais analisados, e foi uma amostra bem grande. Então, a gente vê que realmente, quando a gente pensa não só em humanos, mas a gente vai lá para o nosso mundo do cavalo, essa também é uma doença que é bastante importante. Olha aqui esse trabalho aqui no Brasil, 87%, né, dos animais que foram pesquisados apresentavam anticorpos contra a leptospira. Então, isso é bastante, né? Isso é bastante mesmo. Mas claro que isso vai variar bastante também em relação à região dentro de um país. Aqui no nosso país enorme, Brasil, a gente tem muitas realidades, a gente sabe bem disso. E aí a ocorrência também vai variar de acordo com essas realidades e com diversos outros fatores envolvidos. Bom, em relação à taxonomia, eu acho que a taxonomia da lepto é a mais complexa, mais chata, mais assim, que dá nó na cabeça que tem, tá, gente? E é isso mesmo, é para todo mundo assim, tá? Todo mundo se confunde com essa taxonomia da lepto. Ela é da família Leptospiraceae, o gênero Leptospira, essa é a parte fácil. Aí a gente tem diversas espécies. E a gente costuma classificar essas espécies entre saprófitas, que são aquelas que não causam doença, que estão lá no ambiente, numa boa, não fazem mal a ninguém. A gente tem as intermediárias, que são aquelas que podem causar doença em algumas situações, mas não é tão comum assim causar doença. E a gente tem as patogênicas, que essas sim, elas têm grande potencial de causar doença. O que não quer dizer que sempre que a gente ache elas, elas vão estar causando doença, tá? Algumas vezes elas estão ali, mas estão quietinhas, na sua forma mais, vamos dizer assim, já naquele status de carreador mesmo, numa infecção mais crônica, como a gente chama, tá? Também tem as saprófitas, a gente tem a biflexa, a wolbachia. A biflexa é a mais comum da gente encontrar, assim, em qualquer poça a gente acaba encontrando a leptobiflexa. A gente tem as intermediárias, Nadae, Brome, Fainese, aqui eu nem costumo ver tanto nos trabalhos, justamente porque não tem tanta importância assim também. E as patogênicas, a gente tem a Leptospira interrogans, que sem dúvida é a que a gente mais se vê bem representada nos trabalhos, mas também temos a Kishineri e a Noguchi, que também tem uma relevância muito grande para a gente no estudo dessa doença. Só que não acaba por aí, pessoal. Se fosse só até aí, estava até bom. Mas a gente ainda tem o que a gente chama de sorovares, sorogrupos, que são, vamos dizer assim, um passo além da classificação da lepto, tá? E aqui eu coloquei essa tabelinha com os principais, né, alguns sorovários assim, que são selecionados, para vocês terem ideia. A gente tem lá, como a gente falou, a espécie patogênica, a Leptospira interrogans. Aí a gente vai ter o sorovar Bratislava, Autumnalis, Icteromorrhage, Pomona, Canícula, Batavi, Hardio. Aqui a gente tem a Kishineri, com gripe tifosa. Então, assim, esses sorovários, vamos dizer, são como se fossem, entre muitas aspas, assim, tá? Tipo, subespécie, para você conseguir
pegar isso melhor na sua cabeça, como se fosse ainda umas linhagens, vamos dizer assim, tá? Daquela espécie ali de lepto. É importante saber disso? Extremamente importante. Por quê? Porque a reação dessas, especialmente a gente fala em reação imunológica e tudo, vai ser sorovar específica. Não é só espécie específica. Ela é sorovar específica também. Tá? Inclusive, quando a gente faz os testes diagnósticos, a gente sempre quer saber quem é o sorovar que está ali relacionado, especialmente porque saber quem é esse sorovar vai nos dar dicas de quem é o hospedeiro primário, de onde veio essa leptospira. Porque, sim, cada um desses sorovares, a gente já viu que está mais adaptado a uma espécie animal. E aí, nessa espécie que ele é adaptado, geralmente ele não causa doença, mas ele é disseminado. Por exemplo, a icterohemorragia aqui, ela é um clássico do rato. Quando a gente encontra lá um paciente que tem anticorpos contra essa leptoicteremorragia, a gente já pensa logo, poxa, muito provavelmente o hospedeiro, né, que disseminou aí o reservatório dessa lepto foi um rato, né, um desses roedores, assim, mais comuns. Mas já, por exemplo, se a gente encontra lá uma reação para rádio, especialmente a rádio bovis, a gente tem alguns outros tipos de rádio também, a gente já imagina que foi uma vaca, né? Foi um bovino, uma vaca, um boi, enfim, foi um bovino que foi o reservatório ali daquela infecção. E esses sorovares, geralmente, nesses reservatórios aí, eles não causam doença, eles ficam lá só mesmo, elas ficam guardadinhas, sendo disseminadas no ambiente, tá? Mas aí, quando elas chegam numa outra espécie, por exemplo, aqui, ó, uma rádio que a gente acha num cachorro. Provavelmente ela pode sim estar causando doença lá nesse animal, mas é muito comum também a gente encontrar a reação para mais de uma. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também dos testes, diagnósticos, enfim. Vocês vão ver que tem algum grau de reação cruzada também entre esses sorovários aí, mas isso nos dá uma dica muito boa, né, de onde veio essa lepto. E aqui na tabela, então, é isso. A gente tem os reservatórios, né, de cada sorovar, ou os reservatórios mais comuns de cada sorovar, os animais que estão sujeitos à infecção, que estão mais sujeitos à infecção por esses sorovares, e ainda aqui os animais domésticos, né, e aqui os animais também selvagens, que estão mais predispostos a se infectar e ficar doente com esses sorovares, tá? Vocês vão ver que bastante coisa se repete aqui, em quem pode ficar doente? Basicamente todo mundo com tudo, quase, né? Uma coisa só mais clássica assim mesmo é que por exemplo, a Bratislava, ela é bem de cavalo assim mesmo. O reservatório dela é bem reconhecido como sendo cavalo, mas também o cavalo pode ficar doente pela Bratislava. Isso tudo vai depender de fatores individuais, né, da imunidade, da própria cepa também desse sorovar, né? A gente sabe que tem cepas que são mais potentes do que outras, a gente vai ver isso mais pra frente também. Então, é tudo muito variável, na verdade, tá? Mas é muito importante que a gente consiga caracterizar quem é o sorovar que está atuando ali naquela situação clínica. Bom, e quem é, né? Quem é a lepto, então? Ela é uma espiroqueta com gancho na ponta, então essa aqui é uma imagem bem clássica, né, da leptospira. Eu acho ela muito bonitinha, inclusive, mas, enfim, é ordinária, não é isso? Mas elas são espiroquetas, são finas e longas, ela tem esse flagelo periplasmático, né, que é justamente por isso que ela fica assim toda enrugadinha, porque tem o flagelo no meio dela, como se fosse uma linha puxando ela, que aí faz ela ficar assim, tá? Elas são muito móveis e essa sem dúvida, é uma das principais características, ela que são um trunfo para elas na hora de infectar hospedeiros, porque elas conseguem penetrar ali na pele por causa desses movimentos que elas fazem, tá? Isso é bastante importante para ela. E uma coisa bem interessante também é que ela não tem afinidade por corante. Então, a gente não vai, de forma clássica, assim, caracterizar ela como bactéria gram-negativa ou gram-positiva, até porque ela não tem essa afinidade pelos corantes em geral. A não ser pela coloração de prata, que aí sim a gente consegue corar ela. E, justamente por isso também, a sua visualização em microscópio é um pouquinho mais complicada. Geralmente, o que a gente usa
é microscópio de campo escuro ou de contraste de fase. O de campo escuro é aquele que a gente fica numa sala bem escura, assim mesmo, como o próprio nome já diz, e aí a gente consegue visualizar essa lepto, tá? Bom, sua parede célula, justamente, né, por que ela não se caracteriza, né, com essas colorações, assim, tipo, gram positivo e gram negativo? Porque sua parede celular é um pouquinho diferente. Ela tem, sim, o LPS, né, que é aquele componente que é bem clássico das bactérias gram-negativas, então ela tem característica aí, sim, mais até de gram-negativa do que de gram-positiva, mas a gente não classifica exatamente como gram-negativa, porque é a questão da coloração mesmo. Mas ela tem lá o LPS, que é aquela endotoxina, né, que pode causar choque endotóxico e tudo isso, que a gente já conhece bem em cavalo. Mas ela tem também diversas proteínas que vão ser bastante importantes em várias coisas, tanto para com fatores de virulência dela, que a gente já vai falar, quanto também que a gente pode usar como estratégia para combatê-la. Isso a gente vai falar mais para frente. Bom, e aí, então, quem são os fatores de violência que ela tem? A gente tem as proteínas de superfície, como aquelas que a gente viu ali, LipL32, LipL41, tem a LipA, LipB também. As proteínas são muito importantes, que são justamente os principais antígenos da leptospira também. Então, são uma das coisas, né, a principal coisa que muitos pesquisadores estão buscando entender melhor para conseguir formular vacinas mais eficazes contra a lepto, já que usando esses antígenos da superfície dela fica um negócio muito mais, vamos dizer assim, direcionado e mais eficaz do que as que a gente tem atualmente, tá? Bom, as espécies patogênicas, lembra lá, interroga, se a gente falou, Noguchi, Kirchner, essas aí todas têm LPS na sua membrana, glicolipídios, lipoproteínas. Justamente que isso aí, né, ajuda elas né, assim, a causar a doença ou no hospedeiro que ela está. Elas têm hemolisinas também, assim como outras diversas bactérias, né, que são proteínas que vão formar poros ali nela. Tem esfiromielinase, que são enzimas que conseguem alterar o metabolismo lipídico da célula, e aí ela consegue acabar destruindo também as células. Coagenase, e tem esse gene LOA22 que ainda está sendo mais pesquisado a respeito, não se sabe tanto assim sobre ele ainda, mas o que se imagina é que ele ajuda na estabilização da membrana da leptospira, tá? Bom, em relação à resistência, ela na verdade é pouquíssimo resistente no meio ambiente. Ela sofre muito com a desidratação, então se ela está, por exemplo, assim, ó, no sol, que geralmente ela fica na água, né? O lugar que ela se adapta melhor e consegue sobreviver melhor é na água. Lepto tem tudo a ver com poça, com região que é mais úmida, com região que é mais alagada, tá? Justamente por quê? Porque tá ali, protege ela dessa desidratação, inclusive da radiação UV dos raios solares, por exemplo. Ela é super sensível a esses raios solares. Então, se ela está em um ambiente seco, ali ela não sobrevive muito tempo. Tá? Temperaturas altas também são muito eficazes na inativação da lepto, pH ácido também, e qualquer desinfetante comum desse também acaba com eles. Então, é realmente uma bactéria que a gente não tem que se esforçar muito para eliminá-la do ambiente, se a gente realmente quiser aquilo, né? Se a gente fizer qualquer limpeza, enfim, qualquer método desse mais simples mesmo de higienização, a gente já consegue combatê-la de forma eficaz. Como a gente já comentou, né, a gente tem a manutenção delas em reservatórios, que são aquelas espécies lá, animais que a gente falou que estão mais acostumados àquele sorovar específico da lepto, como, por exemplo, né, os roedores lá em relação à icterohemorrage, apesar que os roedores em geral, eles ficam super bem com qualquer um dos sorovares, tá? Mas geralmente mesmo que eles conseguem, estão mais adaptados, expelem mais e colocam mais no ambiente é o icterohemorrage, mas os outros também, tá? A gente já conversou também dessa relação soroval-hospedeiro, né? De como eles estão adaptados, eles não ficam doentes, eles só eliminam mesmo o agente no organismo, especialmente pela urina, tá? E, mais uma vez, ela sobrevive muito bem no solo úmido e com água. E uma coisa super importante que a leptospira faz é a formação de biofilme.
E aí, isso é importante não só em pensando no solo, encanamento, tudo isso, mas também, inclusive, especialmente em relação ao útero de Eva, né, que ela pode ficar ali também, formando também esse biofilme, tá? Mas isso é um fruto de muita pesquisa ainda, que as pessoas estão ainda tentando entender melhor como é que isso acontece. O período de incubação da lepto varia de 5 a 14 dias, e isso, assim, para humanos é bem mais clássico, bem mais fácil, assim, de deixar bem direitinho do que para a gente, né? Especialmente porque, pensando em cavalos mesmo, o mais comum é o animal ser assintomático completamente, tá? Na verdade, são raras as vezes que os animais realmente demonstram muitos sinais clínicos da infecção pela leptospira, tá? E uma coisa interessante também é que a transmissão vertical dessa bactéria, ou seja, uma mãe gestante, né, ela pode passar ali para o feto isso. E isso vai ser extremamente importante, que vai caracterizar justamente o principal quadro clínico que a gente encontra relacionado à leptospirose em equinos, que são os quadros reprodutivos, que a gente vai falar mais para frente. Bom, então aqui um resuminho da epidemiologia, né? A gente tem especialmente os roedores, né, assintomáticos aí que são como carreadores mesmo da doença, que vão conseguir contaminar o solo, né, e a água com essas leptospiras que vêm da sua urina, principalmente. E aí isso vai passar para o ser humano, causando diversas síndromes aqui, e também para os animais, sejam eles selvagens ou também os animais domésticos e de produção. Tá? E lembrando que não só esse roedor passa para todos os animais, mas esses próprios animais, ela consegue rodar nesse mesmo ciclo aí dos animais, porque justamente eles também vão eliminar a lepto na urina, assim como o ser humano também pode eliminar, tá? E como é que se dá a infecção, né? Como é que ocorre isso? Bom, especialmente como a gente comentou, pela urina, a gente tem a saída, né, que a gente chama de leptospirúria, que é a presença da leptospira na urina dos animais, aqui eu ilustrei com o equino, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje, em especial, mas vai acontecer em qualquer animal, e também especialmente aí em equinos, em bovinos também isso acontece bastante, mas na parte do trato reprodutivo, elas podem causar abortos. Então, todo esse material que foi abortado aí, né, o aborto em si, na real, tanto o potro, o bezerro, quanto os anexos ali, eles são ricos em leptospiras, e são materiais muito úmidos, então ela fica super bem ali, super viável. E aí, quando outros animais saudáveis têm contato com esse material, aqui seja com essa urina ou com esses anexos aqui fetais, pode haver a penetração do micro-organismo, tanto pela pele lesionada, quanto pela pele íntegra, mais molhada. Sabe quando a gente fica com aquela mão de velho, alguma coisa assim? Quando a gente está com a pele molhada por muito tempo, a nossa pele, como ela incha, né? Assim, fica cheia mais de água, os poros ficam mais abertos, isso facilita bastante a passagem desse micro-organismo. Mas também a gente sabe que ela passa pela pele íntegra muitas vezes, e especialmente pelas mucosas também. E aí, depois que tem a penetração desses micro-organismos, vai haver uma disseminação hematógena, que aí se diz que ela dura entre 2 e 20 dias, mais ou menos, e essas leptospiras vão acabar indo, né, ali para os seus tecidos, vamos dizer, tecidos alvos, né, os rins, pulmão, endotélio vascular, isso aqui, geral, né, endotélio vascular tem em qualquer lugar, e o pulmão é mais assim, é mais um foco dela em humanos. Em equinos, não tanto, apesar que nos fetos, sim, a gente encontra também bastante nos potrinhos, mas realmente o foco maior vai ser os rins, aí em especial, o fígado também até um pouco, e a gente vai observar que vai haver uma persistência dessa lepto em locais, em sítios privilegiados imunologicamente, que são aqueles lugares que o sistema imune tem um pouco mais de dificuldade de chegar para lutar, né, contra os agentes, como, por exemplo, os rins, né, lá nos glomérulos, tudo é difícil para, muitas vezes, o sistema imune conseguir ser tão efetivo lá quanto ele é em outros lugares. Então, isso pode dar um pouco mais de trabalho e fazer com que a lepto fique lá bem direitinha, naquele ambiente que a gente chama até de microaeróbio, né, que é o ambiente ideal para ela.
Nos olhos, isso é muito, muito clássico em equinos, inclusive, dela se acumular ali no humor vítreo, né, naquele líquidozinho que tem lá nos olhos, e também no trato reprodutivo, especialmente lá no útero mesmo da égua, tá? Bom, e aí o que que acontece? Quando ela vai lá e faz a colonização dos túbulos renais, por exemplo, na verdade, assim, basicamente, em todos os locais que ela vai se dirigir, vamos dizer, esses locais, ela vai gerar danos ao endotélio. E aí, claro, esses danos ao endotélio vão ser de menor ou maior grau e de menor ou maior relevância, de acordo com o sítio lá que ela fica. Mas, basicamente, nos rins, ela vai causar necrose tubular e nefrite intersticial, o que é bem intenso, né? No fígado vai gerar uma hepatite, e nos pulmões ela vai gerar hemorragias que são muito bem descritas em humanos, tá? Nos animais não tanto, mas em humanos isso é bem característico mesmo da forma grave da leptospirose, que é conhecida como doença de Weil. Tá? Lembra que a gente falou lá que o Weil foi o primeiro lá que viu a lepta em 1886? Então, por isso essa síndrome também leva esse nome. E isso aqui, quando está nesse estágio aqui, já é bem difícil, tá, de reverter, e são realmente os quadros mais graves, mais complicados em humanos, mas em animais realmente acaba não sendo tão importante assim para a gente. Bom, e essa imagem aqui eu achei interessante porque ela é meio que mais ou menos um resumo, né, de para onde a lepto vai e o que que ela faz. Aqui, ó, a gente tem a lepto nos olhos mesmo, inclusive essa deposição da leptospira nos olhos, esse antígeno lá dela, né, ela, enfim, o seu antígeno lá, aquelas proteínas que a gente comentou da superfície e tudo, isso gera uma reação muito forte imunológica e acaba havendo até deposição de imunocomplexos, gerando a uveíte. Inclusive, a uveíte recorrente equina, ela está muito relacionada à leptospira, muito, na verdade, assim, muito ou menos, assim, dependendo da região, tá? Mas tem trabalho que chega a relacionar 30% das uveites recorrentes em equinos à presença de leptospira, a sorologia positiva para lepto. Então, isso é bem importante a gente saber, da gente se atentar. A gente viu um cavalo com uveíte, tem que pensar em lepto, tem que testar, e aí ver o que consegue fazer de tratamento, que também é mais complicado um pouco. Mas, bom, ele demonstra, né, que, através do corte na pele, ela pode entrar, e ela pode também aqui afetar a unidade placentária, né, pensando em éguas que estão gestantes, né, e aí, nessa unidade fetoplacentária, ela pode tanto causar alterações na placenta, que vão prejudicar mesmo aí as trocas, né, a nutrição, especialmente desse feto, como também ela pode gerar uma infecção no feto, e, na verdade, deixar esse feto bem doente mesmo, ele até chegar a nascer, enfim, a termo e tudo, pode já nascer muito doente. Aí já muito fraco, ictérico, com pneumonia, com hepatite. Isso é bem importante também. Eu acho bem interessante a gente ter isso bem na cabeça, que não é só a placentite que ela vai causar, né? Não é só a alteração na placenta, mas ela também pode levar alterações no feto bastante importantes, tá? E também, como a gente já comentou, ela causa problemas crônicos, em especial no rim, aquela nefrite, a necrose tubular também. E ela está presente na urina desses animais infectados que podem estar aí transmitindo ainda para os outros, tá? Bom, em relação aos sinais clínicos, então, que a gente tem, esses gráficos aqui são de humanos, mas eu acho eles muito interessantes, assim, muito ricos, né? Inclusive, eles são de uma revisão muito boa de lepto, de um grupo aqui de Salvador, do grupo do professor Albert Koh. Já é uma revisão mais velha, um pouco, né, 2009, mas ela é muito completa, publicada, inclusive, na Nature. Invejei, né? Imagina, na época eu estava no meu IC, inclusive, foi assim, meu Deus do céu, a gente tinha que ler 10 vezes essa revisão. Isso é bem completa, bem bacana. E aqui nesse primeiro gráfico, ele mostra justamente em relação aos dias, né, a linha temporal aí da infecção da lepto e o que a gente tem de sinais clínicos, que é o período de incubação, leptospiremia, enfim, formação de anticorpos, a gente vê que, claro, com o passar do tempo, nessa linha azul aqui é a formação de anticorpos, então
No início ali, ó, até os primeiros 7 dias, a gente tem muito pouco título de anticorpos já, que a gente consegue detectar, mas à medida que o tempo vai passando, isso vai aumentando, e é isso aqui que vai ser muito útil para a gente na hora do diagnóstico, que a gente tem que ter muito em mente, tá? E aqui, em relação às fases, né, a gente vê que logo no início a gente já começa com a leptospiremia, né, no sangue lá, os primeiros 7 dias. Depois disso, já cai bastante a leptospiremia. Já quase não tem mais. Ela, logo antes dos 20 dias ali, ela já decaiu bastante. E nessa primeira fase aqui inicial, a gente tem esse, vamos dizer assim, esse platô de viremia, né, que a gente atinge essa viremia, desculpa, leptospiremia, que a gente começa a ter esses episódios de febre, de dor muscular, dor de cabeça. Isso aqui é bem clássico de humanos, tá? Que pra gente é muito mais difícil da gente conseguir perceber, né? O cavalo tá com uma dorzinha muscular, assim, que em humanos é bem típico até, que é a dor na panturrilha. É um sinal, vamos dizer assim, até considerado como patognomônico da lepto em humanos, é a dor na panturrilha. Cavalo, a gente não vai conseguir identificar isso bem direitinho assim, né? Fica um pouco mais difícil. Mas aí, esses são sinais da fase inicial ali, né? Da doença. E já na fase mais tardia, acho que a gente vai ter o que é realmente clássico, que é a icterícia, a falência renal e a hemorragia pulmonar, e pensando mais uma vez em humanos. Tá? E a gente vê também, ó, que a febre, a gente tem um pico ali ao redor, vamos dizer assim, entre os 7 e 10 dias, mais ou menos, mas depois também a tendência aqui é ter uma remissão dessa febre. E esse outro gráfico aqui é bem legal também, porque ele comenta, isso aqui foi com um experimento que eles fizeram um desafio, né, fizeram uma inoculação com lepto aí em animais suscetíveis, e avaliaram, né, as respostas e a sobrevivência de acordo com a quantidade de leptospiras que foram inoculadas. E uma coisa que é até bem natural da gente pensar, né, que a gente já imagina logo, é que, claro, quanto maior o inóculo, mais cedo se iniciaram os sinais de doença ali também, e a porcentagem aqui também de sobrevivência foi indo menor. E a gente vê que com um inóculo muito menor, os sinais começaram lá só com seus 14 dias. Aí eu mexi. Acho tudo certo. Se tá tudo bem com a apresentação, gente? Acho que eu mexi no negócio aqui, mas acho que tá ok, né? Qualquer coisa vocês falam. Tudo certo, Fernanda. Tá, obrigada. Bom, e aí em relação aos sinais clínicos, ainda em humanos também, eu achei legal colocar aqui esse gráfico desse trabalho que demonstra... Nossa, não coloquei a referência, né? Desculpem. Ah, não, tá aqui, fonte. Tá, mas também em humanos esses sinais clínicos, a gente vê que o principal, sem dúvida, que a gente vê na maior parte dos casos é a febre. Porque, pô, gente, super inespecífico, né? Na verdade, qualquer coisa quase pode causar febre. E o que a gente vê da lepto é que tem muitos sinais muito inespecíficos mesmo. Mialgia, né? Dor no corpo, assim, dor no músculo, muita coisa. Cefaleia, imagina, dor de cabeça também qualquer coisa causa. Vômito, né? Aqui a gente comentou, dor na panturrilha, isso é um pouco mais, assim, específico, mais característico. Mas, em geral, os sinais são muito inespecíficos. E, justamente por isso também, muitas vezes isso passa batido, tá? E se passa batido em humanos, imagina para a gente, né, em animais. Mas é muito importante que a gente se ligue, inclusive quando a gente está nesse cenário de atendimento, e falando no nosso cenário específico de carroceiros, é muito importante que a gente se ligue também, se uma dessas pessoas lá, um carroceiro, comenta com a gente que teve febre aí há uns dias, mialgia, não sei o que, dor de cabeça. Claro, tem 1000 diagnósticos diferenciais que a gente pode fazer, mas a lepto tem que ser um deles também, tá? Especialmente porque ela está muito relacionada, né? A lepto é considerada uma doença ocupacional, e justamente de pessoas que trabalham com animais ou de pessoas que são envolvidas com a limpeza urbana também, porque estão mais expostos mesmo a essas condições de risco aí, de contato com poças contaminadas, animais infectados. Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso também, tá? E aqui só comentando que existem também relatos de meningite, de alteração cardíaca causada por lepto, mas aí, claro, são as exceções, tá? Não são as regras. Bom, em relação aos equinos, né, voltando aqui para eles,
a gente tem como principais cenários clínicos realmente a uveíte. Isso como a gente já comentou, é extremamente marcante para os equinos. E a gente tem, a lepto, ela pode causar uma anemia hemolítica. E justamente daí também vira icterícia, ou icterícia vem propriamente realmente de um dano hepático, mas também pode estar relacionada a essa anemia. E essas aí são 3 situações muito clássicas clínicas da lepto. Porém, a gente tem, sem dúvida, também a afecção do trato reprodutivo como muito importante. A lepto pode causar, inclusive, abortos, e aí, em especial, acima de 8 meses da gestação. A média geralmente é 9 meses, mas isso é muito variável, não dá para se prender a isso, tá? Pode ser de 3 meses também, 4 meses, 5 meses, enfim. Geralmente é mais de 8 meses, mas isso não é uma regra, tá? E geralmente também é sem sinais prévios. A égua tá bem, do nada abortou. Só que isso também acontece com diversas outras enfermidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado de bater o pé, assumir, né, que é aquilo ali que é lepto, a causa desse aborto, sem realmente ter uma investigação. A gente não pode fazer isso, porque coloquei aqui essa tabelinha, olha só, das principais causas de aborto em equinos. Isso é um trabalho aqui lá de Pelotas, também até, mas que eu acho interessante, né, porque tem poucos trabalhos assim, na verdade, aqui no Brasil, relacionando as causas ao aborto. Bom, o que chama atenção, na verdade, é que 47% foram inconclusivos, mas isso é mundial, é difícil mesmo a gente bater o martelo do que causou um aborto, não é fácil, é um trabalho investigativo complicado, mas enfim, queria que vocês vissem que, olha só, 5,6% dos abortos foram causados por lepto. Isso vamos dizer assim, em uma situação que 36%, né, são de causas bacterianas de abortos. Então, veja que a lepto é uma das principais causas. A gente pegar que todos esses números aqui vai perder só, na verdade está empatada com Klebsiella e Streptococcus. O Streptococcus é reconhecido internacionalmente, né, como principal causa de placentite em éguas, mas basicamente perde só para causas não infecciosas ali, juntando tudo ainda. Se você for causa individual, não. Tá? Então, isso aqui demonstra a relevância que essa doença tem nesses quadros de aborto em éguas, tá? E, mais uma vez, ela vai causar uma placentite, como a gente já comentou rapidinho, placentite hematógena, então é aquela placentite que não tem lesão na estrela cervical, realmente as lesões são difusas, especialmente edema difuso na placenta, com locais ali de necrose no córeo, tá? Não necessariamente, na verdade, assim, dificilmente vai ter aquela secreção purulenta, aquela coisa, assim, clássica de placentite mesmo, que a gente pensa a placentite ascendente, né? É uma placentite realmente hematógena, então é difusa na placenta e é um pouco mais chatinha da gente realmente se dar conta e ver que ela tá ali, tá? Às vezes tem que ter um pouco mais de experiência mesmo. Mas, além disso, além de causar o aborto, a placentite, ela pode também levar ao nascimento de potros fracos, né, ictéricos, potros doentes. E justamente por isso também sua importância é maior ainda, né, porque além da gente ter a perda lá pelo aborto mesmo, direto, né, que a gente nem consegue fazer nada, a gente pode também ter o nascimento de potros lá, a termo, mas potros que não vão sobreviver, especialmente se não tem um suporte adequado, que é o que acontece na maior parte dos casos, infelizmente, né? Bom, esse slide aqui eu peguei de uma outra apresentação minha, mas que eu acho que é bem legal, porque é uma dúvida muito grande das pessoas sempre, que amostras eu envio quando eu tenho um aborto. E aqui eu coloquei tanto as amostras para bacteriologia, para virologia e para histologia, que a gente pode, que são as 3, vamos dizer assim, as 3 principais, as 3 frontes, assim, que a gente vai tentar atacar para conseguir entender por que aquele aborto aconteceu. Né? E aí, para lepto aqui, claro, virologia, a gente não vai pensar em lepto, mas é sempre bom a gente mandar para tudo, para todos os 3, porque a gente pode conseguir excluir também algumas coisas, né, pessoal? Ou às vezes a gente nem imagina, mas pode ser um herpes vírus, por exemplo. E se ele encontrar lá o herpes vírus, tá fechado mesmo, é isso. E aí pode facilitar um pouco a nossa vida. Mas, em geral, o que a gente vai fazer é mandar a placenta, e aí qualquer fragmento que você puder enviar, né, para bacteriologia mesmo,
Eu recomendaria, se você tiver lesão, mesmo sem mandar da lesão, tá? Principalmente, mas é sempre bom mandar mais de um fragmento, inclusive. E do feto, pensando em lepto, os sítios mais indicados para você enviar para bacteriologia são o pulmão, o fígado e os rins, tá? Então, se você tiver que escolher, você envia isso aqui, principalmente para lepto. Aí, claro, se não, se tiver outras suspeitas também, você envia mais material. Mas esses aqui são os principais. O conteúdo gástrico é bem legal também, especialmente quando a gente pensa em estreptococos, mas enfim, mas para lepto, esses três já ficam bem bom. E lembrando que isso aqui é refrigerado. A amostra que é para bacteriologia e para virologia é refrigeração, não é no formol, tá? Formol é quando a gente vai enviar para histologia. Que aí sim é interessante você enviar amostras do feto, especialmente de fígado, pulmão, também rins, mas e coração também, porque lembra lá que tem alguns casos, né, que ela pode gerar, assim, afecções no miocárdio, tá? Então, o ideal, claro, se você puder mandar mais amostras ainda, tipo baço, encéfalo e tudo, é melhor ainda. Mas, principalmente, a gente vai encontrar lesões na histologia aqui nesses órgãos. E só lembrando, né, que isso é um dado mundial, assim, 20% dos abortos que a gente não consegue definir qual foi a causa, tá? Mas a gente tem que sempre tentar o nosso melhor, tá? A chave disso, sem dúvidas, tá nisso aqui, né? Nas amostras que a gente vai enviar para fazer essa investigação, tá? Outra parte também bem importante do diagnóstico, né, é a parte sorológica, ou até de sangue total, mas enfim, de geral vai ser sorológico que a gente vai fazer mesmo. O principal teste, que é o teste padrão para o diagnóstico da leptospirose, quer dizer, para a observação de anticorpos anti-leptospira, é o teste de microaglutinação, o MAT, também chamado de SAM, tá? É teste de soroaglutinação, também tem gente que chama assim, enfim, dá no mesmo, tá? Só que uma coisa muito importante, gente, esse teste é um teste sorológico. Então, lembra que a gente viu lá naquele gráfico que os anticorpos sobem depois de 7 dias, e aí mesmo que a gente tem um aumento nos níveis de anticorpos, blá, 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 blá. A gente tem que lembrar disso na hora de fazer o diagnóstico. Por quê? Porque a gente não vai conseguir, ou pelo menos no geral, a gente não vai conseguir dar um diagnóstico de lepto, assim, com base só em uma sorologia. A gente tem que fazer a amostra pareada, a gente tem que buscar ver soroconversão. O que é isso? Pode ser lá que o meu cavalo está com infecção aguda por lepto, eu faço o sorológico dele agora, eu tenho uma altitude de 1 para 200. Dentro da região, isso é um título basicamente de não quer dizer nada, porque a gente está, se duvidar, eu tenho um título 1 para 400 aqui, se duvidar, porque eu já tive contato, provavelmente, com a lepto. Então, se o animal tem contato, mas não está doente daquilo, ele vai estar com esse título aí mais baixo. Só que o que pode acontecer também é que ele está numa infecção aguda, então ele não teve tempo ainda de produzir níveis mais altos de anticorpos, ele está naquela curva, no início da curva que a gente viu. Então, a gente tem que esperar ali 14 a 21 dias para a gente conseguir ver um aumento da titulação. Aí a gente fala que o que a gente busca é um aumento em 4 vezes da titulação, tá? Então, vamos dizer, tá 1 para 200 agora, hoje, ele está com sinal clínico, né? Estou suspeitando de lepto, então eu coletei, tá 1 para 200. Beleza, mas eu acho que é lepto. Vou tratar. Tudo bem, eu trato. Mas daqui, a 15 dias, eu coleto uma nova amostra de soro, e aí vejo. Se o título dele seguir 1 para 200, não era lepto. Você tratou alguma outra coisa, tudo bem. E vai funcionar. Se for bacteriano, você vai fazer um antibiótico, vai funcionar. Mas não vai ter sido lepto, tá? Já se tiver o soro dele 1 para 800, 1 para 1.200, para 1.600, enfim. Aí sim, você tem um indício muito forte que realmente o problema que aquele animal tinha era lepto, porque você viu uma soroconversão. Então, se você deu tempo, você avaliou, né, ali antes, e você viu que depois aumentou muito o título, ou seja, o animal realmente esteve em contato forte com aquele patógeno. E, na verdade, isso vai ser verdade para várias outras doenças que a gente faz diagnóstico sorológico. Sempre tem que ser a amostra pareada. Tá? A gente não dá diagnóstico sorológico assim de cara, a não ser que, claro, de repente você foi lá, fez a sorologia e de cara já deu o título 1 para 1.600. Pô, beleza. Isso aí é um indício muito forte que realmente o que o animal tem
é aquela doença ali, no caso, se for a lepto, tá? Esse é um teste que é mais utilizado mesmo. O chato dele é a manutenção das culturas. Inclusive, a minha parte do meu IC, boa parte do tempo, era fazer a manutenção das culturas. A gente tem que ficar cultivando mesmo a lepto, porque ele precisa da bactéria. Então, por exemplo, se a gente tem aquele monte de sorovar que a gente comentou, lembra? A Bratislava, Pomona, Hardio, não sei o quê. Eu tenho que ter todos esses sorovares no meu laboratório para eu conseguir testar o soro dos animais contra esses sorovares. Então, eu tenho que ter lá uma cultura de Bratislava, uma cultura de Hardio, uma cultura de Icter hemorrhage, uma cultura de canícula. Então, isso dá um trabalho, gente, vocês não têm ideia, tá? É bem trabalhoso mesmo. Mas é assim que a gente consegue fazer um bom diagnóstico, tá? Da lepto. Fora isso, também a gente tem os testes de imunofluorescência, que, como, né, não, esse aqui é campo escuro mesmo, mas imunofluorescência fica bem parecido, porque aqui tá editado essa foto aí, né? Que na real, no campo escuro, gente, a gente vê ela branquinha lá, né? Mas brilhando um pouquinho, assim, por causa da luz, que a gente coloca muita luz, assim, nela, no escuro. Mas na imunofluorescência é basicamente um negócio fluorescente, que a gente vê as leptozinhas ou as aglutinações fluorescentes, tá? Mesmo princípio também é reação antígeno-anticorpo ali. O PCR já é um exame muito mais específico, sensível também, né? Só que a gente tem que pegar a amostra certa. Por exemplo, se a gente vai fazer PCR em um animal, por exemplo, da urina, ele tem que estar em leptospirúria, né? Tem que estar expelindo leptospira na urina para a gente conseguir ter um PCR positivo. Se ele não estiver nessa fase, e essa fase é intermitente, na maior parte dos animais, a gente não vai pegar e vai achar que é negativo, e não necessariamente ele vai ser negativo, tá? É só porque a gente não pegou mesmo a leptospirúria, tá? Aí isso é mais complicadinho, assim, mas dá pra gente usar bastante também. E o isolamento, que na verdade é o padrão ouro, né, de qualquer doença infecciosa, assim, bacteriana, enfim, viral, a gente vai querer sempre isolar o micro-organismo, só que é um teste extremamente pouco sensível, porque não é sempre que a gente consegue fazer isolamento, é difícil, na real, a lepto, ela é chatinha de crescer, tá, então não é sempre mesmo que a gente consegue, dá bastante trabalho também, você tem que ficar lá repicando aquilo, tem que inibir outras bactérias que podem estar envolvidas ali também, até de microbiota normal, então dá bastante trabalho o isolamento, acaba, quando a gente consegue isolar é ótimo, a gente fica super feliz, mas não é a regra, tá? E o ELISA, que inclusive meu projeto de IC era desenvolvimento de um teste rápido estilo ELISA para diagnóstico de lepto em cães, ficou meio parado depois que eu saí, que minha orientadora na época se mudou para Pelotas, foi uma confusão também lá, então ficou parado o projeto, mas existem sim alguns ELISAs padronizados para o diagnóstico de lepto, mas não são assim a rotina na maior parte dos lugares. A rotina é realmente realizar o MAT, tá? E o PCR também em alguns laboratórios. Bom, e aí a gente chega no tratamento, que é uma parte um pouco mais cabeluda, vamos dizer assim, né, dessa palestra. O que acontece? O clássico mesmo, não, nem vou começar falando do clássico. Vamos começar assim, recomendações gerais. Bom, a lepto, como a gente já viu, ela é bem sensível a muita coisa, inclusive aos antibacterianos também. Então, em geral, beta-lactâmicos, tipo penicilina, cefalosporina, enfim, eles agem bem contra a lepto. A enfloxacina também age super bem, a doxiciclina também, que é uma tetraciclina. Esses aí têm evidência, assim, tem 2 trabalhos que comentam, que fizeram uso deles, testaram depois leptospirúria, viram que diminuíram, enfim, tranquilo. Só que a gente tem também trabalho, por exemplo, esse aqui, ó, só tem esse um trabalho aqui, até onde eu sei, que ele observou que nem oxitetra, nem penicilina G são essas intramusculares, tá? Tanto a procaína, a procaína é a equina que a gente usa, né? Porque a benzatina a gente não pode usar em cavalo, né? Na verdade ela não atinge níveis adequados em cavalos, então é mais a procaína mesmo, que entra aqui nessa com penicilina G. Enfim, oxitetra, penicilina G e streptomicina não diminuíram a leptospirúria em um trabalho. O que isso quer dizer? Você fez esse tratamento lá com esses antibacterianos e isso não foi capaz de eliminar a leptospira
nesse equino, aqui desse trabalho, nessa égua, na real. Esse trabalho foi numa égua. E a streptomicina é justamente o antibacteriano mais clássico que se utiliza contra a leptospira. Só que aí, se você for olhar, porque assim, isso se fala para equinos e bovinos, né, principalmente, mas também para as espécies assim. Inclusive, em bovinos, a recomendação, que é bem estabelecida, tá, tem vários trabalhos falando e tudo, é de 25 mg por quilo de strepto em dose única até, e que isso elimina já a lepto nos bovinos. Só que se a gente for procurar, gente, assim, pelo menos eu passei até uns dias aí procurando, não tem trabalho da strepto, assim, contra a lepto em equinos, tá? Então, eu fiquei pensando até nisso, falei, nossa, será que isso é mais uma daquelas recomendações, então, de bovinos que a gente coloca para equinos sem critério nenhum, sem ter estudo a respeito? Porque eu não achei nenhum estudo, tá? Eu até conversei com uma professora que trabalha bastante com lepto, e ela mesma falou que ela não gosta, não gosta de dose única, é isso aí também, eu já tinha até comentado com um colega que eu não acredito muito em antibacteriano dose única, assim, nos nossos animais, né, acho que não é uma estratégia muito interessante, e ela também não gosta de usar strepto nesses casos, porque ela já teve disfunção, cavalo com disfunção neuromuscular por causa de strepto, e realmente, esse é um antibacteriano que a gente quase não usa em equinos, porque ele tem alto potencial tóxico, tá? Então, é aquela coisa, é o clássico, mas tem que ver isso aí. Até já vou mostrar mais uma evidência disso. Mas só para comentar também que uma coisa que se sabe também, que se viu num trabalho, é que sulfacontrimetopim foi ineficaz in vitro contra a lepto. Então, essa não seria uma escolha bacana. Em resumo, pessoal, o que me parece ser uma escolha bem interessante nesses casos é a penicilina potássica, mesmo, que a gente consegue encontrar mais fácil, e a própria Enro também, e a Doxy, que são tranquilas, e são, especialmente a penicilina potássica, né, é um antibiótico de primeira escolha. Então, a gente tem que lembrar que tem sempre também que começar pelo de primeira escolha. A gente não vai fazer uma associação mega blaster sem necessidade. A gente tem que ir sempre do menor, para depois pegar um espectro maior e um mais forte, porque senão a gente vai ter mais problema ainda de resistência bacteriana do que a gente já tem, tá? E, bom, em relação ao strepto, ainda voltando a ela, eu parei, né, para dar mais uma olhada, que eu, quando fico encucada com as coisas, gente, é terrível. Eu não paro enquanto eu não achar as respostas. E uma coisa que eu achei interessante é que as duas streptomicinas que a gente tem no mercado puras, né, no mercado veterinário, aí de grandes animais puras, que é essa aqui da Biofarm e essa aqui da Orofino, o Streptomax, que é o mais conhecido, inclusive, eles não têm indicação para lepto em equinos. Inclusive, olha só esse aqui da Biofarm. Ele tem indicação para tratamento de lepto em bovinos, beleza, mas para equídeos é só pneumonia, tá? Então, né, já fica aquela pulga atrás da orelha ali. E o Streptomax, do Orofino, ele nem tem indicação para equinos. Ele é um fármaco para uso em bovinos. Olha aqui ele falando bem, ó, para aplicação em bovinos jovens e adultos. Aí sim, tratamento de enfermos causados por celulares de leptospira, enfim. E aí ele fala todos aqui e outras bactérias também. Mas então, assim, e esse aqui é o que eu mais vejo o pessoal usando em cavalo. E claro, gente, você vai dizer, não, mas eu já usei demais, tá tudo bem, funcionou, não teve problema, o cavalo tá vivo. Mas e se der problema? Se der problema, você não tem respaldo em bula nem nada para ter usado esse fármaco, tá? Então, isso é que a gente tem que aprender um pouco mais ainda, a gente que mexe com cavalo, a gente tem que aprender a se proteger, tá? Se acontecer alguma merda, que seja, desculpa aí o palavrão até, né? Mas se acontecer algum problema com o animal que a gente faz o uso desse fármaco, a gente está no sal, tá? A gente não tem quem nos defenda, vai ser a gente por a gente mesmo. E justificando ainda para lepto, a gente não tem embasamento nenhum, nem aqui da bula, que não quer dizer muita coisa, geralmente também, eu não me guio muito por bula de medicação, mas enfim, mas a gente não tem respaldo nem em bula e nem na literatura, porque eu também não consegui achar um trabalho realmente falando da eficácia do uso da strepto em equinos para leptospirose. Tá? Então, tem que se ligar bastante disso, tem que discutir mais a respeito e ver, claro, de repente não tem porque ninguém fez, mas é super eficaz, é super tranquilo. Mas a gente precisa ter respaldo na hora de fazer as nossas
nossas intervenções, nos nossos tratamentos, tá? Bom, em relação à prevenção, a gente tem que pensar muito no ambiente quando a gente fala de lepto, tá? A gente tem que pensar em prevenção de enchentes, porque aquela coisa, a área alagada é a área boa para lepto ficar, tá? E sempre que a gente tem alagamento, a gente tem que usar a EPI, tem que usar a botinha lá em especial, né, os humanos, para se proteger dessas infecções, tá? Especialmente pela lepto, mas de outros agentes também. E uma coisa muito importante é o controle dos roedores dos animais sinantrópicos. Eu não sei se vocês têm familiaridade, né, com esse termo sinantrópico, mas, enfim, não me custa comentar que animais sinantrópicos são aqueles que estão ali ao nosso redor, não pela nossa vontade. Não é tipo um cachorro, que a gente cria cachorro. Não é uma vaca, a gente cria a vaca. A gente tem a intenção de criar a vaca, tem a intenção de criar o cachorro. Os animais sinantrópicos são esses animais tipo rato, que a gente não está ali criando, mas ele está lá. Porque eles se beneficiam, de alguma forma, da nossa... do fato da gente estar naquele ambiente, né? O rato, meus ratos, os roedores. Eles comem resto de alimentos, tá? Então, sinantrópicos são esses animais que estão ali ao nosso redor, mas não pela nossa efetiva vontade. Assim, tá? E uma coisa muito importante, a gente cuidar da sanidade das espécies do nosso entorno. Esses animais, né, que não são sinantrópicos, os animais que a gente cria mesmo, a gente tem que cuidar da sanidade deles. Então, o cachorro tem que estar com a vacinação em dia, a vermifuração, o cavalo também, enfim, o bovino. A gente tem que cuidar da sanidade desses animais que estão ao nosso redor, que a gente trabalha, que assim a gente consegue também, né, diminuir a chance de a gente ter problemas com essas doenças, tanto na gente quanto nesses outros animais também, nos plantéis, nos rebanhos, tá? E, claro, a gente tem que falar de vacina, porque é, sim, uma doença que tem vacina disponível no mercado. Só que tem alguns poréns. As principais vacinas que a gente tem são vacinas com base em bacterinas, né? Que são, vamos dizer assim, partezinhas lá da bactéria. São bactérias inativadas, né? Não é nem só partezinhas, são bactérias inativadas ali que estão nessas vacinas. E essas vacinas, elas não impedem a infecção ou esse estado de portador. Por exemplo, se você tem um cavalo lá que tem lepto lá nos rins dele, você vacinar ele não vai tirar a lepto de lá. Ela vai seguir lá, tá? Só que o que vai acontecer é, de repente, você está ajudando ele a não ter sinal clínico, não ficar realmente doente daquilo ali, tá? E uma coisa muito importante e muito chata da gente lidar é que essas vacinas, elas são sorovária específica. Lembra lá que a gente comentou? Bratislava, Pomono, não sei o quê, blá, blá. E eu falei que isso era importante justamente por isso, tá? A gente tem que saber quais são os sorovários das vacinas que a gente trabalha. Porque assim a gente consegue ter uma ideia, se a gente tem algum problema efetivo mesmo com lepto, a gente consegue ter uma ideia se vacinação vai ser realmente muito eficaz, que sempre vai ser eficaz, né? Claro. Mas se vai ser assim, vai atingir realmente o nosso problema ou não. A gente já vai ver exemplos disso também, tá? A proteção gerada para essas vacinas é muito curta, tanto que a recomendação de vacinação é a cada 6 meses, um ano no máximo, tá? E tem interferência no diagnóstico serológico, mas é muito pouco. Acaba que não induz, assim, no geral, né? Não induz títulos tão altos, assim, as vacinas de lepto, tá? E tem relatos de reação adversa, isso é bem importante, e isso faz até alguns criadores, às vezes, resistirem à utilização dessas vacinas. Lembra que a gente comentou da uveíte, que é justamente causada porque tem esse antígeno da leptospira lá no humor aquoso e não sei o quê, no humor vítreo e blá, 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 e isso causar a reação? Vocês concordam que quando a gente faz a vacina, a gente está justamente colocando o antígeno no animal? Então, pode ser, existem relatos, sim, de animais que desenvolveram a uveíte recorrente após a utilização das vacinas, tá? Tá sujeito a isso, mas isso é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, pode ser um complicador aí mais chato, tá? Mas a gente tem que ter noção, tá? Bom, e aqui eu coloquei as composições, duas vacinas que a gente tem, bom, que eu saiba, de repente se tem outras, eu não sei, não achei assim. Até tinha uma outra Leptovac, mas pelo que eu entendi foi descontinuada, tá? Mas basicamente a gente tem essa aqui, a Leptoecos e a Leptobac 6. Então aqui a gente tem 6 sorovários, ó,
Pomona, gripe tifosa, canícula, icterohemorrágia, Wolff e a Hardio. E aqui na Leptoequus a gente tem mais ainda. A gente tem esses aqui e alguns outros ainda, né? A gente tem aqui a mais a Bratislava, a Copenhagen, a gripe tifosa tem as duas, Tarasov, a Andamana, enfim. Essa aqui é um pouco mais completa, né, do que essa daqui. Isso é importante? Vamos ver. Antes de ver a importância disso, só queria comentar disso aqui que o futuro das vacinas de lepra, né, são as vacinas de subunidades. Lembra que a gente comentou da proteína dela, da membrana, que tem lá LipL32, não sei o que e tal? Então, com base nessas proteínas aí antigênicas, tem muita gente boa aí, muito pesquisador bacana, desenvolvendo vacina pegando essa proteína. Então, dessa forma, ele conseguia proteger com um negocinho só contra todos os sorovários. Não seria essa coisa tão específica como é no caso das vacinas de bacterinas. Tá? Então, aqui essa tabela tem alguns dos principais candidatos para essa vacina. LipL32, Lig-A, Lig-B, enfim. Desde a minha época do IC, já que o pessoal está mexendo com isso, mas não saiu ainda, pelo visto. Então, que é um negócio... Não é simples assim, né? Conseguir fazer uma vacina. É claro que a gente está no período que a gente conseguiu uma vacina muito rápido, mas é uma outra situação, né? Um outro contexto. Não tem a mesma quantidade de dinheiro rolando para fazer isso aqui do que teve para fazer a vacina do corona. É por isso que ela saiu tão rápido, gente. Dinheiro. Tendo dinheiro para pesquisa, para fazer tudo, as coisas saem. Mas a lepto acaba sendo também uma dessas doenças que são negligenciadas, né? Especialmente porque mais presente em lugares subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, como se quiser chamar. Então, acaba que a evolução dessas doenças, no combate a essas doenças, é um pouco mais complicado do que em doenças que afligem ambientes mais ricos, né? Como no caso do Covid, que atingiu todo mundo. Tá? Mas o futuro provavelmente vai ser isso que a gente vai ter. Essas vacinas de subunidades, vacinas com base em DNA, que já é justamente também o que a gente já tem para a Covid. A gente tem uma vacina assim já, né? Bom, e aí eu quis colocar aqui no final da palestra, tá acabando já, viu, gente? Sei que eu falo pelos cotovelos, mas enfim, tá acabando. Eu coloquei alguns dados que eu peguei de alguns trabalhos com carroceiros, para a gente ver como é que tá, né, isso aí, como é que tá a ocorrência dessa doença nos carroceiros aqui do Brasil. Aí o primeiro trabalho que eu coloquei aqui foi esse 2009, feito lá em BH, que a gente observa que a ocorrência nesses cavalos aqui de carroceiros, né, nem foi muito alta, que os anos de 2001 e 2008, que foi esse levantamento. Aqui o ano que teve maior ocorrência foi em 2003, com 15,81% dos animais positivos, né, mas o mais recente, que é 2008, 8%. Mas, não é muito, mas ainda assim, se para pensar que é uma doença só, é uma coisa considerável, né? E os principais sorovários encontrados lá nesses cavalos foram o canícula. Isso aqui nos diz o quê? Que justamente esse contato com a lepra provavelmente foi devido à urina, né, dos cachorros contaminados, de cachorros infectados com ela, tá? Que o canícula é um clássico do cachorro mesmo. Mas também, olha, bastante radiobovis, tá? O radiobovis tem mais a ver com o bovino mesmo, e o icterohemorrágia é mais com ratos domésticos mesmo, com o roedorão. Dizer que esses três aqui foram os principais sorovários presentes nesse trabalho. Já nesse aqui, que foi feito lá em Uberlândia, também em Minas Gerais, né? Os principais sorovários aqui também foram icterohemorrágia, mas aí o principalzão mesmo, né? Você vê que a canícula só aparece lá embaixo, mas icterohemorrágia e Hardio, aqui são os dois principais. Esse estudo foi um estudo bem menor, aquele de antes ali tinha acho que 3.000 amostras. Esse aqui foi só 79, mas com 44,3% de positivos. Então, bem mais alto, né? Não lembro se foi incidência ou prevalência aqui nesse trabalho, mas bem mais alto o número. E o que eles observaram é que dos animais que tinham contatos, porque várias vezes nesses trabalhos eles colocam questionários, né? Que são as partes mais legais do trabalho sempre. Vamos para mim, né? E aí, nesse aqui, observou que dos animais que tinham contato com roedores,
70% deles deram positivos. Então, olha que legal, né? E isso condiz bastante com esse dado aqui, olha, o principal sorovácea é o ictera hemorrágico, tá? Isso faz todo sentido. Eu acho bem interessante esses dados. Bom, então esse trabalho aqui com dados bem legais também lá de Belém, tá? Esse trabalho avaliou aí 180 animais, né? E eles avaliaram os cavalos e os condutores dos cavalos também. Então, os cavalos carroceiros e os carroceiros mesmos, tá? Os cavalos, eles encontraram 76,66% de positivos. Então, bem alto. E isso aqui também bem esperado pela região mais úmida também, né? Belém tem bastante foco de alagamento, enfim, tudo isso. E os condutores, 55% deles eram positivos, né? Isso tudo sempre são inquéritos sorológicos, tá? Então, eles vêm basicamente de contato. A gente não tem como saber quem realmente tinha doença ativa. A gente só vê mesmo quem teve contato com a leptospira, tá? Principais problemas aqui foram icteremorrage e autumnalis. Autumnalis nem costuma aparecer tanto assim, mas apareceu bem nesse trabalho. E uma coisa que eu achei bem interessante é que eles conseguiram fazer uma relação aí entre o grau de instrução, a soropositividade e o tempo na profissão de carroceiros. Eles viram que pessoas com primeiro grau incompleto, ou seja, com menor grau de instrução, eram mais positivas, tinha mais chance de serem positivas, né, do que aquelas com maior grau de instrução ali entre eles, que já era um grau de instrução baixo, né, mas esse grau aí bem mais baixo ainda, mais chance. E ainda viram que aqueles mais jovens na profissão, aí jovens de idade também, inclusive, tinham mais chance de ser positivos, justamente porque também, provavelmente, né, usavam menos EPI, achavam que não tinha problema, que não precisava, aquela coisa da juventude, né? De achar que nunca vai acontecer com ela, que não tem problema, que pode arriscar o que for, que não vai dar em nada, tá? Então, eles viram que as pessoas com mais tempo de profissão, os carroceiros mais antigos, assim, tinham menos, o menor número deles era soropositivo para lepto em relação aos mais novos. Achei isso bem legal também. E tem esse trabalho ainda, que foi o Joanes, até o professor que teve a boa vontade de me passar, né, esse resuminho, que é daí da universidade, né, isso que eu acho bem interessante, né, o trabalho da casa. Na verdade, eu acho que ele foi feito em Londrina, até essa coleta de dados, não lembro agora, mas enfim, é próximo daí da região, né, assim, não sei nem quão próximo é, na verdade, pelo menos é da região, aí assim, e encontrou 27,30% de animais positivos aí. Os principais sorovários encontrados foram Sherman e Andamana, que nem são sorovários que a gente ouve tanto falar assim, né? E aí, pensando nisso que a gente já viu, né? A gente já viu, no outro ali, ictera hemorrágica, autumnalis, né? Esse aqui, Sherman e Andamana. E eu quero trazer de novo para vocês, isso aqui, vacinas, tá? Importante a gente saber que sorovários as vacinas têm. Porque, por exemplo, numa situação dessa aqui, desses animais, a gente tem que recomendar uma vacina. Tanto faz a gente recomendar essa daqui ou essa daqui. Dá uma olhada. Percebe que essa vacina aqui, ela não tem nenhum desses dois sorovários aqui. Aí, claro, pode ser que a gente tenha uma reação cruzada de proteção aí, que anticorpos aqui, né, contra pomona, sei lá, protejam contra a andamana. Pode até ser. Mas a gente vai contar com isso se a gente tem uma vacina aqui, ó, que tem pelo menos um desses sorovários, que é a andamana. Então, é por isso, pessoal, que não adianta a gente saber lá, não, vacina de lepto, pega qualquer uma e faz. Não. A gente tem que ter uma noção de quem é a lepto que nos causa problema ali, tá? E isso é muito simples. A gente coleta lá o soro e envia para o laboratório. Só isso a gente tem que fazer. A gente pode até tratar antes, logo, enfim, beleza. Mas não, quer dizer, custa, né? Mas custa pouco em relação ao benefício que a gente pode ter. Porque imagina aí eu mando vacinar todos esses animais aqui com essa vacina aqui. Pode ser que eu siga tendo problema, tá? Se isso aqui é uma propriedade, que tá tendo aborto lá, alguma coisa assim, pode ser que eu não resolva nada. Então, é muito melhor a gente fazer realmente um diagnóstico bem feito, né? A gente saber o que a gente está fazendo, onde a gente está pisando, do que a gente só ficar atirando para todos os lados, tá? Inclusive, porque eu vejo muita gente falando, não, isso aqui é óbvio que é lepto, isso aqui é óbvio que é qualquer doença que seja, inclusive.
né? Óbvio que é isso, nem precisa fazer exame, imagina, não precisa gastar com isso. Pessoal, precisa, tá? Diagnóstico é necessário, a gente tem que fazer sempre que possível, tá? E a gente não pode também se deixar manipular por criador, muitas vezes, né? Que fica nos pressionando a fazer coisa de qualquer jeito, sem diagnóstico, porque não quer gastar, porque isso, que aquilo. A gente tem que tentar sempre fazer o nosso melhor, tá? Para a gente não cair num erro desse, porque isso aqui seria um erro grosseiro mesmo, vergonhoso, tá? A gente tendo duas opções, sendo que uma opção se encaixa melhor que a outra, a gente não tem por que fazer essa outra aqui. A gente só vai saber disso se a gente fizer a avaliação sorológica mesmo, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha separado para vocês hoje, tá? Acho que ficou num tempo ok, assim, mas, enfim, estou super aberta à discussão. Se a gente tiver alguma dúvida, eu tenho várias, inclusive, também, mas acho que esse é um assunto que é muito bacana e muito atual, sempre, na verdade, tá? É isso. Show. Bem, Fernanda, muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação. E acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? O pessoal pode se manifestar aí pelo chat também, ou pode abrir o microfone, né, Fernanda, para a gente poder conversar, né? Sim, sim, claro. Quem quiser conversar, melhor ainda. Então, vamos deixar o pessoal à vontade ali. Vamos ver o que eu... Depois eu queria conversar umas coisinhas com você também, para a gente trocar umas informações. Claro. E aí, pessoal, as dúvidas? Ah, olha, o Matheus está aí. Matheus? Ele não vai falar nada. Te conheço. Gente, ninguém entendeu nada. Tá aí escondidinho aí, ó. A cara dele. Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas, sem nada, sem comentários. Ninguém vai nem discordar de nada, gente. Pode discordar. O pessoal tá elogiando bastante ali, né? Olha lá o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Daqui a pouco vai ser o nosso encontro, né? Mas vamos lá, Fernanda, mais para a gente conversar assim mesmo, né? A gente trabalhou aí um pouquinho com o Lepto, né? Com uma parceria lá com a Universidade Estadual de Londrina, né? Porque eu sou de lá, e aí vários amigos lá e professores que nos ajudaram em alguns desses trabalhos aí. Foi até bom a gente falar de leptospira, que eu estou com 3 artigos ali, aqueles artigos parados, aí dá um ano para a gente tentar retomar, né? Mas assim, ó, e eu também achei bastante complexo. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre lepto, assim, realmente eu fiquei com bastante dúvida, ainda tenho bastante dúvida em relação a isso. Aí só para a gente conversar. Assim. Só para dar uma geral para o pessoal, quando a gente vai encaminhar o material para sorologia, né, de lepto, a gente encaminha e a gente escolhe os sorovares ou os sorovares depende de cada laboratório? E quantos sorovares normalmente seria o ideal para que a gente pudesse avaliar? Porque eu acho que isso é bastante importante, né? Já que você falou que o tratamento e também a vacinação, né, tudo está relacionado ali com o sorovar, né? Aqueles animais que são os reservatórios, né? Que tem a lepto, mas não tem a doença, mas transmite para outros que desenvolvem a doença com aquele mesmo sorovar, né? É uma complicação, né? No meu entendimento também. Então, o que você me diz? Eu tenho um animal suspeito para lepto, eu colhi o sangue total, separei o soro, vou encaminhar para o laboratório, e o que eu peço? Sorologia para lepto? É só assim? Ou a gente tem que escolher os sorovares? Ou eles já têm uma bateria de sorovar? Como é que funciona nesse aspecto? Só o pessoal entrar dentro desse contexto. Então, geralmente o que acontece, né, é que a gente vai enviar para laboratórios ali da nossa região, né? A não ser que está numa região que realmente não tem nenhum laboratório, aí às vezes envia Texas, muitas vezes, né, que é mais longe, assim, mas é mais completo. Mas geralmente os próprios laboratórios regionais, eles têm as baterias deles já de acordo com o que mais acontece na região. Pelo menos os lugares que eu passei até hoje foram assim. Geralmente é uma média de 20 sorovares, 22, dependendo. Que eu testo aqui na Bahia mesmo, eles têm 22
sorovares. Aí eles têm os principais daqui, inclusive, assim, é muito interessante que eles tenham cepas locais. Aqui em Salvador mesmo, a gente tem uma cepa que é muito clássica, que é a L130, que é uma cepa de icterhemorrhage que ela é tão patogênica que 4 leptospiras são capazes de matar um ser humano. Tá? É uma das cepas que o pessoal mais trabalhava na época do meu IC, até justamente porque era tensa. Eu lembro que eu que fazia a manutenção das culturas, né, lá do nosso laboratório. E eu sou muito desastrada. E eu só ficava me imaginando nadando nas leptos, assim, na bancada, sabe? Porque eu várias vezes derramei cultura na bancada, assim. Eu fazia, meu Deus, se eu derrubo a L130, eu tô lascada, porque para morrer daqui para ali. Mas geralmente os laboratórios eles já têm essas baterias de acordo com a realidade local. E claro, você pode sempre consultar e questionar isso também. Eu faço muito isso. Sempre antes que eu vou enviar a amostra, porque a gente pede realmente só sorologia de lepto. E aí, claro, você pode perguntar para eles, vem cá, como é a sua bateria aí? Quais são os seus sorovares? Né? Tá avisando, olha, estou mandando de um equino. Então, pô, você tem que ter Bratislava, tem que ter Pomona, porque senão não me adianta. Porque a grande questão também é que a gente pode ter esse falso negativo aí, né? Que é aquela coisa que, na verdade, não foi testado. Não é que ele não tem ali, é porque não foi testado e muitas vezes, a maior parte das vezes, na real, a reação é específica. Tem reação cruzada ali com um ou outro sorovar, entre eles que já é meio conhecido até também. Mas muitas vezes, por exemplo, você vai testar para Bratislava e não vai ter reação nenhuma com icterhemorrhage. Então, se o animal tem icterhemorrhage, você não testou para icterhemorrhage, ele vai dar negativo. Aí você vai dizer para alguém, negativo para lepto. Não, ele não é negativo para lepto. Ele apenas não foi testado com o sorovar correto. Então, é muito importante a gente ter essa noção quando a gente vai encaminhar. Por isso que é melhor também encaminhar para o laboratório local, mas assim, laboratório bom, local, laboratório que está ligado. Aí, eu gosto muito de mandar para a universidade também, que não tem jeito, né? Na minha cabeça acaba sendo sempre a referência, sempre o lugar que vai estar mais atualizado, mas não é sempre que tem esse serviço disponível. Aqui na UFBA mesmo, vira e mexe para de funcionar, eles param de de fornecer esse serviço, então a gente não consegue mandar, tem que ir para particular mesmo, mas você tem que confiar, você tem que ir atrás, perguntar e ver, mas você vai mandar realmente para lepto, e aí não tem como, então, mas eu nunca tive que escolher o sorovar, assim, esse, não, eu sempre mando, e eles têm a bateria lá deles e fazem. Perfeito, Fernando. E depois, em termos de interpretação dessa soroaglutinação microscópica, Fernando, se vem lá na minha bateria desses 22 sorovares, eu tenho lá 1 para 400 de icterhemorrhage e 1 para 400 de canícula. E como que a gente faz aí? É positivo para os dois? É canícula ou é icterhemorrhage? Como é que a gente faz esse raciocínio? Essa interpretação eu acho super interessante, né? Que na verdade assim também. Eu acho que a gente tem que ficar muito ligado. Porque, por exemplo, até hoje na literatura, se a gente vai olhar, divergência em relação ao que é um ponto de corte para a titulação de lepto, né? Se é 1 para 100, se é 1 para 200, né? Tem lugar que usa 1 para 50, que eu acho, assim, impensável, mas isso vai também de acordo com a região. Que, por exemplo, numa Noruega da vida, né, que não tem, assim, praticamente, né? Não é um clima tropical, não tem essas áreas essas poças, assim, todas, enfim, não é uma região que as pessoas estão muito expostas à leptospira. Então, se lá dá uma reação de 1 para 100, já é orelha em pé. Mas numa Salvador da vida aqui mesmo, que é um dos lugares, né, que a gente tem maior sobreprevalência de lepto, que as pessoas estão constantemente em contato. Aqui, um título de 1 para 100 não quer dizer nada. Quer dizer, você teve contato, mas novidade, todo mundo teve, praticamente. Né? E aí que entra aquela parte do raciocínio da sorologia pareada também, que é o que vai acontecer quando a gente tem isso, um resultado para mais de uma, como você comentou mesmo. De repente, 1 para 400 para pulmona e 1 para 400 para canícula. Tá, a primeira coisa que a gente pensa é que, assim, sim, pode ter as duas ao mesmo tempo, claro, pode ser uma reação cruzada também, pode ser que, na verdade, o animal é positivo para um só desses dois, mas está dando lá e tudo bem, paciência, mas o que eu acho que define mesmo, que eu acho não, né, o que é a estratégia que vai realmente definir quem é que é positivo ali, ou se são os dois, ou o que for, é a soroconversão. Então, é a gente repetir aquela amostra dali a 15 dias e a gente ver se de 1 para 400 foi para, sei lá, 1 para 3.600. Pronto. Se foram os dois,
provavelmente são os dois, ou é a reação cruzada também. Ou é um dos dois só que tem reação cruzada. É o que pode acontecer. E se for um só, sabe, é esse aqui, provavelmente. Ele teve contato também com esse outro, mas quem está causando a infecção é realmente o que fez a soroconversão, o que o título aumentou aí em 4 vezes depois. Mas, sem dúvida alguma, pode ser positivo para 2 também, ou não. Realmente complicado isso aí. Mas é bem interessante. Fernanda, se a gente tem lá, vamos dizer, esse ponto de corte também é bem discutido, né? De 1 para 100, normalmente, eu acho que é o mais o pessoal usa, né? Mas eu concordo com você que algumas regiões isso é variável, né? Lá no Rio, eles têm usado até o professor Lilienbaum, né, que é um dos grandes pesquisadores, assim, até a maior parte dos trabalhos deles, lá no Rio, eles usam 1 para 200 até. Porque a exposição é tão grande, né, da população, os preços de equinos e tudo também, que acaba usando esse ponto de corte mais alto, porque os animais têm contato, mesmo assim, né? Então, eles consideram isso, uma parte dos trabalhos. Mas tem trabalho também 1 para 100, também normal. Fernanda, e se a gente tem uma sorologia, vamos dizer, 1 para 200, eu não tenho um apareado, só tenho uma sorologia só, né? Se a gente partir daquele princípio, vamos dizer assim, esse animal não necessariamente está doente, né? Ele é um portador. Mas esse portador, como essa leptospira permanece normalmente no trato urinário, ele é um possível contaminante para o meio ambiente, né? Contaminar outros animais também, né? Claro que na fase de leptospirúria, a contaminação é maior, né? Mas os trabalhos mostram que ele ainda continua eliminando a leptospira, né? Apesar dela ser, como você mesmo comentou, ela é bem frágil, né? Ela vive por pouco tempo, né? Tanto que a microscopia de campo escuro também é um método diagnóstico, mas aí você tem que pegar bem rapidinho, leva lá, olha, você vê a espiroqueta, não dá para falar que é leptospira, né? Porque não pode dizer que é leptospira, ela é só naquele formato. Enfim, e a gente pensar nesse portador, o que você me diria? Será que seria indicado o tratamento desse animal, possível portador, ou não caberia o tratamento? Eu também concordo com você que essa questão da dose de antibiótico também, eu sou um pouco cauteloso em relação a isso, né? Não utilizo. Tá? E compactuo com você também em relação à penicilina benzatina, que também não funciona e não tem níveis aí nos cavalos, né? E aí, o que você me diria? Complicado, né? Você tem, tô fazendo lá uma sorologia, normalmente vai trabalhar com reprodução, você trabalha com neonatologia, né? Então, às vezes tem que fazer lá uma sorologia, começa a identificar essas doenças que causam abortamento, né? E a leptospira, a sorologia dela é uma base que a gente vai começar. E aí, o que a gente faria? Você trataria essas éguas que estão 1 para 200, que pode ser portador? E aí, qual que seria a nossa conduta, vamos dizer assim? Eu acho que isso vai variar bastante, né, de veterinário para veterinário e de situação para situação. A primeira coisa que eu ia pensar é se tem clínica. E quando eu falo em clínica, às vezes não clínica individual, mas clínica de plantel. É um lugar que eu tenho sorologia 1 para 200, eu tenho aborto. Tipo, eu tenho níveis de aborto, assim, sei lá, 12% do meu plantel, né, abortou, ou tive algum tipo de perda, né, da gestação. Aí eu ia pensar, bom, nesse caso pode até ser que eu trate. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sempre prefiro fazer é realmente a soroconversão. Porque vai ser assim, ó, esperar 15 dias e fazer um novo teste, sabe? Em 15 dias as coisas não vão degringolar assim, que isso provavelmente já vem de muito tempo. Tá? A grande verdade é essa. Uma outra situação também é, por exemplo, você tem lá um animal 1 para 200 em uma fazenda e até não tem aborto, mas vira e mexe tem um animal com veite, sabe, algum problema oftálmico, porque não vão falar para você, tá com veite, né? Vão falar, não, tem problema no olho, assim. E aí, eu acho que isso aí já é mais um indício, então, olha, de repente, ou então é até o mesmo animal, né, que já teve um problema no olho alguns meses atrás, e agora, por algum motivo, você fez lá o teste de lepto e deu 1 para 200. Aí você pensa, pode ser um portador. Então, de repente, eu trato, realmente eu faço tratamento, só que lembrando que não é sempre, não é garantido que esse tratamento que você fizer vai eliminar o status de portador. Na verdade, o mais certo até, se duvidar, é que ele não elimine. Tá? Se a lepto tá lá, escondidinha, direitinha, quietinha, no lugarzinho dela, seja nos rins ou no olho, que é pior ainda, no olho tem alguns trabalhos, né, que chegaram a tentar fazer coleta mesmo
né, de humor vítreo e tal, para pesquisar, para ver se a lepto que estava lá foi eliminada com antibacteriano, não lembro quais, agora que eles já fizeram isso, mas já fizeram isso com alguns, e não teve eliminação dessa lepto que estava lá no humor vítreo pela utilização do antibacteriano sistêmico, justamente porque são regiões que são sítios privilegiados imunologicamente. Né? E por quê? Pela própria circulação, características de chegada mesmo do suprimento sanguíneo. Que, então, assim como não chega fatores aí de proteção mesmo, né, seja macrófagos ou o que for de direito, não vai chegar também o antibacteriano que mataria a lepto. Por exemplo, a doxy mesmo, já se sabe que ela não atravessa lá o humor aquoso, sabe, do olho. A minociclina já atravessa um pouco. Então, assim, isso é tudo tão variável, gente, que eu acho que a melhor estratégia real é você fazer uma pesquisa de verdade mesmo. Então, achou lá a sorologia, mesmo que seja 1 para 200, na criação, repete daqui a 15 dias para ver. E outra coisa também em relação a qual foi o sorovar. Porque, por exemplo, se foi Bratislava mesmo, que é um clássico lá de equino, até pode causar doença, realmente, às vezes causa doença mesmo, mas muitas vezes o equino é só portador do Bratislava, né? O pulmão é a mesma coisa também. Então, eu acho que depende. Já se é o ictermorrage, por exemplo, aí eu já ficaria muito mais animada de tratar, entende? Porque é um sorovar que eu sei que está muito associado à doença mesmo e muito associado com o roedor. Então, além de tratar, eu tenho que pensar no roedor, também no controle de roedor, no controle dos alagamentos, tudo isso, que isso não vai adiantar nada também, né? Eu tento ir muito assim, não tem jeito, né? Cada situação é uma situação, não tem como. Não, perfeito, concordo com você. Cada propriedade é uma propriedade, né? A gente trabalhou ali com outros animais, com sorologia de lepto também, e a gente dividiu por propriedades. Esse é um dos artigos ali que também parado, sabe? E a gente dividiu por propriedades. Aí você vê que cada propriedade tem uma prevalência de um sorovar, né? Então, em medidas de prevenção e controle, um é que você vai ter que corrigir a canícula, você vai ter que procurar no cão, outro você vai ter que a ictermorrágica, vai ter que controlar o roedor, outra de silvestre, que fica mais complicado ainda, né? Aí quando é de quando são taças de silvestres, aí você fica com a mão na cabeça. Aí fica bem. Esse pôster que eu coloquei, né, que a gente levou para Combravet, 2010, né, ele foi bem interessante, porque começou a ter aborto lá na propriedade de bovinos, né, aí procuraram a gente, um laboratório de zoonoses, assim, que meio que pensaram em lepto também e tal, e a gente foi pesquisar, e aí a gente coletou a amostra dos bovinos, tinha suíno na propriedade também, e a gente pegou umas poças, assim, também tinha por lá, né. E aí, lá nessa propriedade, a gente achou vários tipos de lepto. A gente achou essa prófitas, inclusive, também, a biflex, a gente tinha lá. Mas lá o principal mesmo era a leptoiline, que é uma outra espécie que nem é tão patogênica também e tal, mas ela estava em todo mundo. Tanto nos bovinos, quanto nos suínos, quanto nas poças, assim. Foi bem legal, a gente conseguiu fechar bem o ciclo. Mas aí, claro, aí trataram os bovinos e os suínos, eu não lembro se trataram. E vacinaram também, e fizeram limpeza do ambiente também, assim, tal, separou mais os suínos dos bovinos também, e aí depois parou de ter aborto, assim, então foi bem interessante. O Alexandre, acho que tem uma pergunta aqui, Fernanda. Temos que tomar algum cuidado de manejo especial com o ambiente de pasto ou de... Deve ser baia, né, Alexandre? Desses animais com leptospirose ou por ela não ser resistente no ambiente não tem necessidade? Não, tem que ter cuidado sim, Alexandre, mas na verdade, né, acaba que são cuidados bem gerais que a gente tem que ter sempre, tipo, é questão de pasto mesmo. Respeitar tempo de descanso de pasto, né, com capim mais baixo, inclusive também para ter maior incidência de luz ali, tanto nas fezes, na urina, no solo mesmo, né, e tudo que isso já ajuda bastante também. Tem que ter baia, desinfecção, tem que fazer desinfecção aí regular, né, entre animais especialmente. Controle de roedores é muito importante, tá, que a gente... As pessoas tentam esconder isso às vezes, mas todo mundo sabe, gente, que onde tem bicho, tem rato. Não tem jeito, você tem que diminuir. Você vai ter rato, mas mais limpo que você seja, você vai ter na sala de ração lá, um que tenta ir de vez em quando, mas você tem como diminuir essa exposição aos roedores, né? Você tem que fazer isso mesmo, controlar especialmente também esses fenos, assim, não deixar
assim, muito à disposição que o rato consiga urinar lá no feno, depois você dá água para o cavalo, enfim. Mas são cuidados gerais mesmo, Alexandra, que a gente tem que ter de higiene mesmo e de manejar direito, especialmente pasto aí, e controlar esses roedores e os animais, evitar essa, vamos dizer assim, promiscuidade animal ali no meio, né? De ter muito animal de muito tipo junto, porque isso acaba predispondo não só a lepra, mas como a outras doenças também, né? Que são igualmente importantes. Tá? Então, são medidas gerais mesmo, realmente. É tudo. E evitar alagamento. Mas isso também é um clássico. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Obrigada. É tudo ok, né? Bom, Fernanda, queria te agradecer, então, mais uma vez, né, pela oportunidade aí de você estar com a gente hoje discutindo esse assunto tão interessante, né? Que a leptospirose, para mim, também é um desafio, né? Toda vez que a gente faz alguma coisa, a gente trabalha com lepto. E prazer te conhecer, né? Através de um amigo comum ali. Dizer que também a gente está de portas abertas aqui para você. Nós temos lá as nossas, nas redes sociais, né? O Amigo do Carroceiro, tem lá. Aí, se quiser acessar mais algum conteúdo, né? E saber sobre o projeto ano que vem. Estamos fazendo aí 20 anos de projeto, né? Ai, que legal. Há bastante tempo, né? Bem consolidado. Mas te agradecer mais uma vez, te parabenizar pela palestra, né? Foi excelente. E te agradecer mais uma vez. A gente podia abrir os microfones ali e as câmeras, pessoal. A gente dá uma salva de palmas aí virtual para a Fernanda. Eu que agradeço. Agora tem que ser virtual, né? Agradeço o convite, muito legal estar aqui com vocês. Estou à disposição sempre também, tá? E parabéns aí pelo grupo, pelo trabalho, que esses trabalhos com carroceiros são muito relevantes. E é isso, pessoal. Muito obrigada e nos vemos por aí. Vou ver se o pessoal abre ali as câmeras, até para a gente fazer uma foto aqui do final, né? Todo mundo. O pessoal é sempre tímido com as câmeras, né, gente? Não tem jeito. Ó, o Alexandre já deu as caras aí, pelo menos. Ó, Larissa também. Prazer, gente. Muito obrigada por estarem aqui, viu? Mais alguém ali? Acho que todo mundo tímido ou dormindo também. Tem a possibilidade de estar dormindo. Uma salva de palmas aí para a Fernanda. Obrigada. Vou fazer uma foto lá para o Facebook, então. Vou repetir que a Larissa saiu com o olho fechado. Fala mais uma vez. Acho que quando a gente para de sorrir é que manda minha foto. Agora ficou bom. Olha, o João Vitor não tem câmera mesmo. Tem alguns que estão sem câmera. Mas então tá bom, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Fernanda, prazer. Obrigada, gente. Muito obrigado pela palestra. Precisando de alguma coisa, é só falar. Um grande abraço, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.